Daí, galera, beleza? Meu nome é Valdinei, eu sou o professor Valdinei de língua portuguesa e hoje vamos trabalhar um dos gêneros importantes da nossa língua, que é a entrevista. Lembrando que o Classroom mudou, o registro de frequência de vocês no Classroom, ele mudou. Basta clicar no link número 1 e a atividade obrigatória, realizar a atividade e a sua frequência estará registrada, beleza? Olha só, galera. Opa! O objetivo da aula de hoje é identificar os elementos formadores do gênero entrevista. Então, como qualquer gênero da língua portuguesa, de produção textual, a entrevista tem alguns elementos formadores. Nós vamos reconhecer a importância da entrevista na sociedade, vamos também identificar os elementos estruturais da entrevista, inferir os sentidos de palavras ou expressões dentro do texto, inferir informações que estão implícitas, que não estão aparecendo. Vamos estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade dele. Identificar também a finalidade do nosso texto, beleza? Vamos lá. Pessoal, a entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, enfim. Lembrando que a entrevista não é exclusiva do gênero jornalístico. Olha só, eu trouxe para vocês aqui uma entrevista do escritor moçambicano Mia Couto. Ele deu essa entrevista para o jornal É o País, vocês já devem conhecer, já devem ter visto falar. O título dessa entrevista é "Doeu ver como África e Moçambique ficaram tão distantes do Brasil". Logo após o título, muitas vezes, a entrevista traz um pequeno texto. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho o nome desse texto. O escritor moçambicano conversa com El País sobre escrita, política e o ciclone Idai, que quase destruiu sua cidade natal e demorou a ser notado pelos brasileiros. Esse pequeno texto embaixo do título ele traz uma espécie de um resumo do que nós vamos encontrar. Muitas vezes, pessoal, Desculpa, vamos lá, de novo. Galera, antes da gente começar na matéria, eu trouxe uma reflexão. Não é para responder, é só para a gente pensar. Está aqui novamente o título para vocês e a reflexão é: por que será que dói em Mia Couto a África e Moçambique ficarem tão distantes do Brasil? Pessoal, vamos pensar um pouquinho. Por que será que um escritor, um dos mais importantes escritores de língua portuguesa, acha triste ou que dói nele a África e Moçambique, o seu país natal, ficarem tão distantes do Brasil? Olha só, para a gente começar já com tudo, colocando a cuca para funcionar, a gente tem aqui novamente o título, Mia Couto, "Doeu ver como África e Moçambique ficaram tão distantes do Brasil". E aí, para você responder, pensa lá, por que a autora da entrevista utilizou aspas nesse fragmento? Não basta só você falar o porquê, explique o motivo que ela colocou aspas antes do eu e aspas depois de Brasil. Beleza? Tempo para vocês, galera.
Daí, galera, quebraram a cuca? Então vamos lá. Por que a autora da entrevista utilizou aspas nesse fragmento? Explique. Pessoal, provavelmente a autora da entrevista, ela utilizou as aspas para marcar a fala literal do entrevistado Mia Couto. As aspas é um dos recursos que nós utilizamos na língua portuguesa para indicar a fala de algum personagem, ou no caso aqui, do entrevistado. As aspas ou travessão. Nas entrevistas é muito mais comum as aspas, beleza? Pessoal, para continuar quebrando a cuca, mais uma atividade. O escritor moçambicano conversa com El País sobre escrita, política e o ciclone Idai, que quase destruiu sua cidade natal e demorou a ser notado pelos brasileiros. Esse aqui é aquele texto pequeno embaixo do título. Após ler o pequeno texto abaixo do título, se chama lead, se escreve lead, mas se pronuncia lead, da reportagem, diga quais informações ele traz. Vamos lá, galera? Um tempinho para vocês. Daí, galera, pensaram, quebraram a cuca? Vamos lá, então? Já está a resposta para vocês aqui. Ó. Após ler o pequeno texto abaixo do título, o lead, da reportagem, indica quais informações ele traz. Pessoal, o lead, ele funciona para apresentar o entrevistado, muitas vezes, em outros momentos, traz também o entrevistador, né, fala quem é o entrevistador, e faz uma espécie de um resumo dessa reportagem que vai vir depois. Beleza? Vamos continuar nossa aula? Pessoal, continuando a leitura, esse texto agora, após o título, vem o lead e depois o lead, muitas vezes, o jornalista que fabrica essa reportagem, que produz essa reportagem, ele traz para nós um texto, antes de começar as perguntas e respostas do entrevistador e do entrevistado. Nesse texto, diz o seguinte, vamos ler juntos?
Antes de aprender a ler livros, Mia Couto, que nasceu em Beira, Moçambique, em 1955, aprendeu a ler a terra. A grande diversão de seu pai, um poeta que teve que exilar-se de Portugal devido a perseguições políticas, era passear com os filhos ao longo da linha do trem, para buscar pequenas pedras brilhantes no meio da poeira. Ele ensinou-nos a olhar para as coisas que pareciam ser valor. Pessoal, olha só. Mais uma vez aparecem as aspas para indicar que é a transcrição literal da fala do autor. Então é um texto da jornalista, da Joana Oliveira, e aqui quando aparecem as aspas é a fala do autor, beleza? Continuando, galera, uma atividade para vocês. Pessoal, aqui está o texto que acabamos de ler, tem aí em destaque para vocês o pronome ele, pronome pessoal ele, e vocês precisam agora indicar para nós a qual termo, a qual substantivo esse pronome ele está retomando no texto. Explique a sua resposta, beleza? Tempo para vocês. Daí, galera, quebraram a cuca? Vamos lá, então? Antes de aprender a ler livros, Mia Couto aprendeu a ler a terra. A grande diversão de seu pai, um poeta que teve que exilar-se de Portugal devido a perseguições políticas, era passear com os filhos ao longo da linha do trem para buscar pequenas pedras brilhantes no meio da poeira. Ele ensinou-nos a olhar para as coisas que pareciam sem valor. E a pergunta que vocês tinham que ter pensado e respondido é: o pronome ele, que está aqui em vermelhinho para vocês, retoma qual elemento do texto? Explique. Pessoal, o pronome pessoal, eles são um importante elemento conectivo dentro do texto.
E nesse caso aqui, ele retoma a palavra pai, que está aqui em cima. Então, o pronome pessoal retoma o substantivo pai, a autora utilizou para não repetir a palavra e dar sequência ao texto. Então, quando você está escrevendo um texto, quando a gente está lendo um texto, é muito ruim, fica chato, o texto fica truncado, quando a gente acaba usando, repetir as palavras. E para isso, a gente usa uns elementos conectivos e um dos mais importantes são os pronomes pessoais, beleza? Continuando a nossa aula e a nossa leitura, o texto diz o seguinte: e sem nunca nos obrigar a ler, ensinou-nos a ler a vida. Conta Antônio Emílio Leite Couto. Mia é o pseudônimo, o apelido que ele usa. Em uma sala de reunião de um arranha-céu de São Paulo, com uma camiseta azul, um tanto amassada, da mesma tonalidade de seus olhos e uma calça jeans, o escritor parece haver caído de repente no espaço onde, no recinto ao lado, homens e mulheres em blazers e paletós discutem negócios. Pessoal, a primeira pergunta que a Joana Oliveira faz para o Mia Couto é: quando você conheceu a literatura de Guimarães Rosa? Guimarães Rosa é um dos grandes escritores brasileiros, é considerado por muitos um dos maiores escritores do século XX, mineiro, e ele escreve sobre o sertão nordestino. E a resposta do Mia Couto é o seguinte: ele chegou a mim através de Luandino Vieira, um escritor angolano que me influenciou muito. Meu primeiro livro de contos foi muito marcado pela escrita de Luandino, que deixava que as vozes da rua entrassem na história e fossem elas próprias personagens. Continuando, e um dia ele falou comigo e disse: vai até a fonte que está no Brasil. Eu mesmo fui influenciado pelo Guimarães Rosa. Em 1985, quando Moçambique vivia uma guerra civil que nos fechava para o mundo, eu não conseguia ter ligação com o Brasil, mas um amigo trouxe-me uma fotocópia da terceira margem do rio. Eu estava no processo de criar meu segundo livro de contos e aquilo foi como se eu estivesse descoberto a própria vocação de escrever. Esse foi meu primeiro grande contato com Guimarães. Para terminar, galera, aqui essa primeira parte, depois fiquei anos tentando voltar a encontrá-lo em livros e mais tempo ainda demorei em chegar a Grande Sertão Veredas. E quando cheguei a ele, mesmo tendo passado pelos contos, o primeiro encontro não foi fácil. Eu acho que tinha medo, continuo tendo. É como se de repente houvesse uma revelação, não sobre o que ele estava contando, mas sobre mim próprio. Pessoal, o Grande Sertão Veredas é a obra-prima do Guimarães Rosa, tá? Aí a Joana Oliveira, que é a repórter, faz mais uma pergunta para o Mia Couto. E qual foi essa revelação? Notem, pessoal, que nesse momento essa pergunta ela não deve ter sido esquematizada pela autora da entrevista, pela jornalista. Quando eles vão fazer a entrevista, quando um repórter vai até alguém importante, um artista, um escritor, um estudioso, ela prevê, ela elabora algumas perguntas. Essa pergunta ela veio no improviso por causa da resposta do Mia Couto. E o Mia Couto diz o seguinte: o que o Guimarães fez foi uma abertura de caminho, uma espécie de luz verde, uma autorização dizendo: você pode ir por este caminho, pode-se fazer literatura assim, deixando que as vozes chamadas não cultas, que as vozes das pessoas do campo pudessem remexer na história e no próprio narrador. Quando cheguei a Grande Sertão, eu já estava embriagado dessa literatura. Pessoal, a entrevista, vocês devem perceber que ela é feita sempre numa espécie de ping-pong. Inclusive, ping-pong é um termo jornalístico. O pessoal que trabalha nos meios de comunicação usam a entrevista, o gênero entrevista, e dizem que eles fazem um ping-pong. Por quê? Você tem pergunta e resposta. Beleza? Pessoal, mais uma atividade para vocês colocarem a cuca para funcionar, que diz o seguinte: leia o fragmento. Quando cheguei a Grande Sertão, eu já estava embriagado dessa literatura. O que é estar embriagado com essa literatura? Quando a gente está embriagado de alguma coisa, tirando a bebida ou álcool, que vocês não podem beber porque vocês não têm idade, então vocês vão responder o que o autor quis dizer com estar embriagado dessa literatura. Beleza? Tempo para vocês, galera.
Daí, galera, conseguiram responder? Vamos lá. O que é estar embriagado com essa literatura? Explique. É estar viciado, estar cheio, preenchido, mergulhado nas ideias e no estilo do autor. Então, quando essa figura de linguagem, né, esse uso do embriagado como uma figura de linguagem, não é no sentido literal de embriaguez, de álcool ou de outro entorpecente aí, mas é embriagado de estar mergulhado, estar preenchido das ideias e do estilo do autor. Pessoal, o gênero entrevista, ele é diversificado, dependendo do meio e também do veículo que a utiliza. Então, dependendo do ambiente que você está, dependendo o veículo, o meio de comunicação que vai ser publicado, a entrevista ela tem algumas classificações. Entre elas, a gente tem a entrevista jornalística, que é a mais comum, é o que a gente mais vê por aí na mídia. A entrevista de emprego, que hoje em dia, né, com um monte de desempregado, acontece bastante, as pessoas estão em busca dessa entrevista de emprego. A entrevista psicológica, entre outras entrevistas. Importante, elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a reportagem. Vocês vão ver daqui a algumas aulas o gênero reportagem e vocês vão ver que a entrevista, muitas vezes, ela está dentro, um recorte de uma entrevista dentro da reportagem. Pessoal, a entrevista geralmente é um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas ou mais. Ou seja, nós temos sempre a figura de um entrevistador, que é o responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado, ou entrevistados, que respondem às perguntas. Pessoal, por que a entrevista é feita no gênero, na oralidade? Porque provavelmente o jornalista, ele esquematiza as perguntas e ele leva algum recurso, gravador ou até mesmo a filmagem, para gravar essa entrevista e depois transcrever. Depois a gente vai ver como que é o nome dessa passagem do texto oral para o texto escrito. Pessoal, hoje em dia é também comum a gente ter vários entrevistadores e apenas um entrevistado. Inclusive tem até programas na TV aí que usam esse formato. Pessoal, mais uma atividade para vocês quebrarem a cuca. Como você classificaria a entrevista com o escritor Mia Couto e por quê? Vai lá, tempo para vocês, galera.
Daí, galera, pensaram, quebraram a cuca? Então vamos lá. Como você classificaria a entrevista com o escritor Mia Couto e por quê? Pessoal, a entrevista do Mia Couto é uma entrevista jornalística. Por quê? Pois o Mia Couto é um escritor, é uma figura conhecida mundialmente, né? Uma figura pública, e ele desperta muito interesse em uma parcela da população. Então, as pessoas que gostam de literatura, professores, enfim, né? Acabam se interessando por uma entrevista do escritor Mia Couto. Beleza? Pessoal, voltando ainda a falar sobre o gênero entrevista. Em sociedades modernas e no mundo tecnológico que vivemos, os gêneros jornalísticos ou de informação exercem um papel fundamental em nossa comunicação. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para difusão do conhecimento, formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema. Pessoal, então vamos lá. A gente vive hoje num mundo extremamente tecnológico, né? Todo mundo tem aí um celular, um computador que acaba acessando as redes sociais e a internet de uma forma geral. A entrevista é um gênero jornalístico, né? Não só jornalístico, mas jornalístico também, que aparece muito nas redes sociais. E ela tem uma função, né? Acho que isso é importante vocês guardarem, que a função da entrevista é a difusão do conhecimento. Então, em tempos de pandemia, por exemplo, a gente vê muitos médicos, muitos especialistas em pandemias dando as suas opiniões no rádio, na TV, em revistas e assim por diante. Formação de opinião, então, todo texto, na verdade, ele serve para que a gente forme a nossa opinião, e a entrevista, quando a gente escuta alguém, um estudioso, um artista falando, a gente sabe que ele está também tentando nos ajudar a formar a opinião sobre determinado assunto. E posicionamento crítico da sociedade, que é algo que a gente precisa muito hoje, a sociedade se posicionar criticamente diante de tudo que está acontecendo. Beleza? Pessoal, agora tem um quiz para vocês, rapidinho. Diz o seguinte: ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo funções específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula a entrevista, seu objetivo básico é: letra A, definir regras de comportamento social pautadas no discurso da pessoa entrevistada, ou a letra B, influenciar o comportamento do leitor por meio da divulgação do conhecimento e contribuir para a formação e posicionamento crítico da sociedade. Fácil essa, tempo para vocês, galera.
Daí, galera, fácil essa, né? A gente tinha acabado de falar sobre isso. Então, olha só, ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo funções específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula a entrevista, seu objetivo básico é: quem respondeu a letra A errou. A B, sim, estava completinha a resposta. Influenciar o comportamento do leitor por meio da divulgação do conhecimento e contribuir para a formação e posicionamento crítico da sociedade, que era o que estava em negrito ali no slide anterior. Beleza, galera? Vamos continuar quebrando a cuca? Agora a gente tem uma atividade aqui para vocês de verdadeiro e falso. Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Olha só, leia as preposições a seguir sobre o gênero entrevista e marque V quando for verdadeiro e F quando for falso. Pessoal, aí vocês têm 4 alternativas, eu vou ler rapidinho para vocês e depois eu dou um tempinho para vocês responderem. É um gênero exclusivo jornalístico devido à sua importância na comunicação moderna. A próxima alternativa é um gênero oral, podendo ser também escrito, traz em suas construções marcas da oralidade. A próxima é um gênero importante para a sociedade devido ao seu caráter informativo. E a entrevista impede a transmissão do conhecimento, pois não é feita para esse fim. Galera, tempinho para vocês responderem, beleza?
Pessoal, e aí então? Quebraram a cabeça, quebraram a cuca aí para responder? Nada, nada, nada. É facinho, facinho. Então vamos lá? Vamos ler as preposições e marcar V quando for verdadeiro e F quando for falso. Pessoal, quem marcou verdadeiro para a primeira está errado. A primeira é falsa, ela está errada. Por quê? É um gênero exclusivo jornalístico devido à sua importância na comunicação moderna? Ela é sim um gênero jornalístico, mas não é exclusivo. A gente tem a entrevista, como nós vimos, de emprego, entrevista médica, entrevista com o psicólogo, até quando a mãe de vocês faz aquela entrevista, quando você chega tarde em casa, também é um gênero parecido com a entrevista. Pessoal, a segunda alternativa é verdadeira. É um gênero oral, podendo ser também escrito, traz em suas construções marcas da oralidade. Sim, quando a entrevista é feita, ela é elaborada, normalmente ela é feita através de uma entrevista oral, né? As pessoas sentam na frente do outro e vão ali fazendo uma espécie de um diálogo, de uma conversa. Essa entrevista ela é transposta, é transcrita para o papel, para depois chegar a nós através dos jornais, revistas e assim por diante. Então essa daqui ela é verdadeira, é um gênero oral, podendo ser também escrito. E provavelmente na hora que o jornalista transcreve, vai ter uma ou outra coisinha ali que vai lembrar a oralidade. A terceira preposição, a terceira alternativa, é um gênero importante para a sociedade, devido ao seu caráter informativo. Sim, as entrevistas, elas têm sempre esse caráter informativo. Até mesmo quando o repórter está lá no meio da rua e para lá um tiozinho, uma tiazinha para responder alguma pergunta, também tem esse caráter de buscar uma informação ou passar informação para o público que está assistindo, ouvindo ou lendo. Então, a terceira ela é verdadeira. E a última, a entrevista impede a transmissão do conhecimento, pois não é feita para esse fim. Claro que não, óbvio que não. Ela é sim feita para transmitir o conhecimento. Beleza, galera? Fácil? Mamão com açúcar? Olha só, pessoal, nessa aula de hoje, né, estamos aí no fim da nossa aula, nós compreendemos alguns aspectos do gênero entrevista, né? Então a gente viu ali que ela tem uma forma de ser elaborada, ela tem partes, elas têm alguns aspectos que são bem característicos do gênero entrevista. Lemos e interpretamos trechos de uma entrevista do escritor Mia Couto. Quem nunca leu Mia Couto, sugiro que leia, excelente, lindas suas histórias, os romances, as poesias. E a gente acabou lendo ali, interpretando alguns trechos das perguntas e respostas e alguns trechos ali do texto que a jornalista Joana Oliveira escreveu sobre Mia Couto. Comparamos as partes que compõem o gênero entrevista, então a gente viu que tem lá em letras garrafais o título, logo em seguida do título a gente tem o lead, que é uma espécie de um resumo do que vai ser lido. Muitas vezes, antes das perguntas e respostas, nós temos aí um texto falando sobre o autor, falando sobre as características do autor, enfim, sobre o trabalho dele, e aí a gente também fizemos a diferenciamos partes principais e secundárias de uma entrevista. Galera, beleza? Até a próxima. Nos vemos!